Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com mais uma live aqui hoje, num dia que eu resolvi fazer uma live aqui de forma inesperada. Eu adoro fazer lives e eu vim com esse tema aqui hoje para a gente falar um ponto-chave de mudança, um ponto-chave de virada para nossa vida, porque algumas pessoas tendem a querer mudar a vida e às vezes elas não conseguem sair do lugar, não conseguem ter felicidade, não conseguem ter uma harmonia no ambiente que as pessoas estão. O pessoal está entrando aqui, seja muito bem-vindo todos vocês. Eu fiquei um pouco ausente essa semana e eu não consigo ficar ausente aqui do nosso Facebook, ausente aqui da nossa comunidade, estava imersa em estudos. Boa tarde, quase boa noite aí para vocês, Marilene, Geiciele. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Regiane. E hoje aqui eu vim falar, eu estava, como eu comentei, imersa em estudos e eu quase não publiquei essa semana, então a partir de amanhã a gente vai voltar com as nossas lives, assim como hoje aqui. E o assunto que eu quero trazer para vocês, na verdade, é uma reflexão da nossa vida e uma reflexão que algumas pessoas elas não param porque é uma linguagem inconsciente, que é a parte da reclamação. Então, muitas pessoas, né, eu acredito que vocês aí atrás da telinha estão também querendo algo na vida, seja um trabalho, seja um aspecto de um relacionamento, seja uma mudança, uma melhora, por exemplo, no relacionamento com a família, ou mesmo uma melhora com você, né? Uma melhora você como pessoa, né? Você querer se autodesenvolver, você querer ser mais feliz. E a grande pergunta-chave, o grande ponto que nós precisamos se atentar, que algumas pessoas não se atentam, é se a coerência na forma que você pensa, na forma que você age e aquilo que você fala. Porque o que acontece? Isso eu já tinha falado em outros vídeos diários, mas eu vejo pessoas querendo mudanças na sua vida, mudanças de situações de vida, uma melhora na vida, uma melhora na parte financeira, uma melhora na saúde. Porém, a pessoa ela fala completamente o oposto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você quer ser feliz, só que você vê todo à sua volta com fatores negativos. Você quer aqui, a partir de hoje, nesse sábado, que tá nublado, e você pode olhar, nossa, pelo menos aqui onde eu tô, tá nublado. E você pode falar, nossa, sábado tá nublado, né? Que tempo chato, que tempo ruim. Ou você pode falar, uau, hoje é sábado, né? Tá um tempinho gostoso para descansar, para ler, para entrar em conexão com você. Tudo tem a forma de você ver. Só que você pode falar assim, Roberta, eu reclamo muito, né? Eu reclamo, realmente eu reclamo. Só que a pessoa, ela vai reclamar mais do que ela acha que ela reclama, porque reclamação é inconsciente. Então você pensa e você reclama muito mais do que você acha que você reclama. E as pessoas à sua volta podem perceber isso. Tem muita gente de fora aqui, pessoal, boa noite. Muito bacana vocês aqui, boa noite, todos vocês, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo carinho. Eu encontro pessoas na rua, encontro pessoas aqui e o carinho de vocês é imenso. Isso faz com que eu continue cada vez mais ajudando as pessoas, né? Que é algo que eu gosto muito e estudando mais para passar para vocês tudo isso que a gente tem de conhecimento, tá? O que eu tô falando aqui, pessoal, é uma reflexão que eu tive aqui agora, e quando eu tenho essas reflexões, esses insights, eu gosto de entrar e passar para vocês aqui, e eu acho que é produtivo, eu acho que quem estuda o corpo humano, a mente humana, a emoção, o cérebro, eu acho que não tem que ficar com o conteúdo, acho que tem que espalhar, tem que divulgar mesmo, e se todos fizessem isso, a gente teria um país melhor, um mundo melhor, e as pessoas com certeza seriam mais felizes. E eu gosto muito desse assunto, tá? Não vou sumir não, Marta. Só sumi essa semana. E vamos lá. Então, as pessoas elas tendem a reclamar mais do que elas imaginam. Então, vamos supor que alguém queira mudar alguma vida, mudar, por exemplo, o emprego, querer mais dinheiro, né? Mais um relacionamento mais saudável, querer ser uma pessoa melhor.
Só que à tarde, né, vamos supor que a pessoa, ela acorda e ela vai lá e ela faz seu café e o pensamento dela, nossa, o dia tá mal hoje, o dia tá ruim. Ela fica com 80% do que essa pessoa pensa é o que vai trazer para a vida dela. Então a gente tem uma proporção de 20-80. 20% do que acontece, do que você tem como pensamento, gera 80% do seu resultado. Por isso que a reclamação ela é muito maior, porque reclamações são inconscientes. E sabe por que pessoas reclamam? Porque as pessoas acham que a reclamação vai melhorar a situação dela. A reclamação é um gatilho mental que a pessoa tem, que todos nós temos, que nós achamos que quanto mais vamos reclamar, quanto mais reclamamos, mais vai ser, melhor vai ser a nossa situação. Só que isso não acontece, isso é uma defesa ineficaz do nosso cérebro. Quanto mais você reclama, vai ter o efeito inverso, pior vai ficar a sua situação de vida. E as pessoas acham que reclamar vai melhorar. Isso é um aprendizado lá da infância, que a gente ia lá quando chorava para os nossos pais, quando a gente reclamava, quando era bebezinho, a gente achava que ia dar certo, que nossos pais pegavam no colo, né? E a gente conseguia o que a gente queria. Mas isso não funciona. E algumas pessoas continuam reclamando, achando que isso vai trazer algum resultado, alguma mudança para a vida dela. Porém, isso não acontece. O que acontece? Quanto mais você reclama, mais você traz situações de reclamação na sua vida. E existe um exercício muito bacana que eu faço, que é você simplesmente pegar um papel e anotar pelo menos 2 fatores positivos no seu dia. Você pega um papel e coloca 2 fatores positivos. Quem tá travando, pessoal, entra, sai de novo, que às vezes destrava, tá bom? E você vai escrever no papel 2 fatores positivos. Só que algumas pessoas colocam assim: hoje meu dia eu peguei e saí de carro, peguei trânsito, peguei muito trânsito, peguei muito sol, briguei com meu chefe, mas no final do dia foi tudo bem. A pessoa ela precisa olhar o aspecto negativo da vida dela para olhar o positivo. Agora, não se deve fazer dessa forma o exercício. Você tem que fazer olhando apenas o lado positivo. O lado negativo, ele é importante? Ele é. Só que a nossa mente, ela está acostumada a enxergar muito mais os aspectos negativos do que os positivos. E não existe aspecto negativo e não existe aspecto positivo. É a forma que você olha aquilo que está na sua vida. Não existe. Você tem um olhar positivo ou um olhar negativo. Estar nublado hoje, para algumas pessoas, pode ser algo positivo. Para outras, pode ser algo negativo. Só que não coloque um fator negativo para justificar um fator positivo. E é isso que algumas pessoas fazem, tá? Então, quando você for agradecer, quando você for fazer um exercício de gratidão, quando você for olhar para a sua vida, olhe os aspectos positivos, sem justificar os aspectos negativos. Por exemplo, eu sofri muito na minha infância, eu tenho trabalho duro, meus pais não me deram valor, alguma coisa nesse sentido, e aí você fala, mas eu consegui vencer na vida e hoje eu sou feliz. Fica muito mais forte se você falar e se você pensar, hoje eu sou feliz. Você não precisa, não é negar o aspecto negativo, mas você não precisa lembrar e colocar o tempo todo os aspectos negativos da sua vida. Porque isso é algo que o cérebro ele gosta de reclamar, ele gosta de pensar sobre as coisas ruins, ele gosta de ficar ali naquele processo de lembrando as memórias do passado. E isso pode trazer, por exemplo, a depressão, o estado de melancolia, que algumas pessoas são viciadas em estado de melancolia e não sabem, são viciadas em reclamação, em vícios emocionais negativos. Existe muita pessoa que é viciada em vícios emocionais, não é só vícios de drogas, vícios de bebida, não é isso não. Então, existe esse exercício. Coloca no papel ou pensa, memoriza 2 aspectos positivos, porém sem colocar o aspecto negativo antes, tá? E aqui tem uma pessoa perguntando, mas como que eu saio do sofrimento? Sair do sofrimento é uma prática, é um treino.
não é simplesmente algo que você pode sair de uma hora para outra. Pode, mas você tem que aprender a ter essa resiliência emocional, porque uma hora ou outra vai acontecer um outro fator que vai ser de contrariedade, vai ser de injustiça, alguma coisa na sua vida, ou alguém vai te magoar. Mas a forma que você leva e como, se você tiver já esse aprendizado com você, esse treino, qualquer situação que aparecer para você, você vai ter esse olhar. Então, hoje pode ser que você aprenda a sair dessa situação. Mas e na outra situação, você tem também essas ferramentas? Então, é um treino, pessoal. É um treino, é você colocar esses pensamentos positivos. É todo dia você ter gratidão, é todos os dias você olhar os aspectos positivos da sua vida. Todos os dias você, por exemplo, toma banho, não toma? Todos os dias você pode fazer atividade física, você come. É uma prática. E também é uma prática para você ter esses pensamentos positivos e a felicidade. Isso é comprovado, né? Não sou eu que falo. Existem várias pesquisas de que a felicidade, ela é um treino, ela é um hábito. E a felicidade, ela está à nossa volta, principalmente nas relações pessoais, relações entre pessoas, né? Não só com você. Existe a felicidade interna, mas também a felicidade entre as pessoas. Isso não tem preço, isso é o que mais traz felicidade. E não é, por exemplo, a parte financeira, não é simplesmente ser amada, é você amar, são as virtudes do seu dia. E as pessoas se esquecem disso e voltam para a reclamação e voltam para aquele pensamento vago, daquele probleminha que é pequeno e se torna enorme, porque as pessoas elas só focam esse problema, como se esse problema na vida dela só fosse esse. E um outro fator impressionante é que aquela pessoa, eu acredito que possa acontecer isso com você. Você acha que o seu problema é o maior problema do mundo e que ninguém tem problema como você. Só que todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm insegurança, todas as pessoas têm medo. A forma que você enxerga isso, a forma que você lida com o seu medo, com a sua insegurança, com a sua vida é o que vai mudar. Então é importante você aprender a olhar o positivo, sabendo que existe o negativo, sim, mas parar de reclamar tanto quanto as pessoas reclamam e começar a olhar a vida de uma forma mais florida, de uma forma... Vocês já viram aquelas pessoas que são felizes, né? Nada aconteceu. Independente da classe social, essas pessoas elas são felizes, elas emanam felicidade. Por quê? Elas aprenderam o que é felicidade verdadeira, que não é a felicidade que está fora, é uma felicidade que você consegue atrair para você porque você aprendeu a ser feliz. Ser feliz é um treino. E reclamação está fora, é completamente o oposto da felicidade e da saúde, tá? Se você é feliz, você tem saúde. Se você... Não existe felicidade sem saúde, nem saúde sem felicidade. Uma hora, um dos dois vai ser prejudicado, tá bom? Então, e quanto mais idoso reclama, não necessariamente. Eu conheço pessoas idosas que são mais gratas, são pessoas maravilhosas, e tem pessoas de 20 anos que são pessoas completamente infelizes. Não tem a ver isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu passei aqui para falar um oi para vocês essa semana que eu falei que eu estava afastada, mas eu voltei com tudo. Segunda-feira a gente vai ter outra e terça-feira também a gente vai ter vários temas bacanas aqui que vocês deixaram. E se vocês tiverem algum tema para vocês escolherem a respeito do que vocês gostariam de saber, coloca aqui embaixo nos comentários. E também, se você quiser e você puder compartilhar e achar que vai ajudar uma outra pessoa, compartilha essa live a respeito de reclamação, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.